Normalização, eu tenho basicamente 3 formas normais. Na verdade, eu tenho mais, tá, pessoal? Mas geralmente a terceira forma normal já é mais do que suficiente para a maioria dos casos, tá? Então, isso aqui é bem interessante de pensar, tá? Porque muitas vezes a gente quer fazer a terceira, quarta, tem uma outra forma que eles chamam de quarta ou quinta, que é de um autor específico, mas nem sempre é necessário aprofundar tanto, tá? Então, imagina assim, ó. Imagina que é, uma tabela que está na primeira forma normal tem todos os seus atributos, né, com valores atômicos. Ou seja, não dá para dividir esse valor, né? Ou seja, cada campo da tabela tem que conter um único valor, sem valor multivalorado, sem outras coisas, né? Então, vamos imaginar, vamos fazer esse desenho, tá, pessoal? Eu gosto de fazer ilustrando porque eu acho que ajuda, tá? A compreensão, tá? Então, vamos fazer esse exemplo que ele está citando aqui na primeira forma normal. Imagina que eu tenho uma tabela de alunos e outra para matrícula, né? Então, cada registro representa uma coisa, né? Então, é interessante pensar nisso, né? Então, imagina que a gente teria algo assim, ó. Vou pegar um diagrama novo aqui, só para a gente pensar junto aqui, tá? Vou pegar aqui um de banco de dados. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Boa, tenho aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui a tabela alunos. Aí eu tenho aqui, ó, código do aluno, matrícula do aluno, disciplina 2. Um exemplo aqui, tá? Então notem que, olha só, a matrícula do aluno, ela tá aqui, ela é o código do aluno, né? Então, se eu tiver que replicar esse aluno, né? Então, assim, ó, eu tenho a disciplina, olha que interessante. Eu tenho a disciplina e tenho a matrícula na mesma tabela, certo? Então, aí vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, outras coisas, né? Então, eu tenho aqui, ó, desculpe, tem aqui. Não vai deixar eu adicionar mais, não? Tá deixando eu adicionar mais, não. Que danado. Enfim, não vou ficar discutindo com ele aqui, não. Ah, acho que tem um botãozinho aqui pra adicionar mais. Deixa eu ver se é isso. Não sei não. Depois eu descubro como adicionar mais aqui. Enfim. Então imagina que eu tenho aqui, ó, matrícula, aí eu tenho a disciplina 1, a disciplina 2, parará, parará. Então, eu não consigo fazer algumas atividades aqui. Por quê? Porque a disciplina está na mesma tabela que o aluno. Então, um aluno que tenha, talvez, vou nem colocar a disciplina aqui, ó, vou colocar aqui, ó, material, por exemplo, que é um material que ele usa, livros, enfim. É, Se eu tiver que cadastrar outra matéria para ele, vamos imaginar que se ele fez uma disciplina, e aí eu tenho que fazer com que ele faça a segunda, a terceira, a quarta, ele vai ter 10 disciplinas. Tá tudo num campo só. Então ele está indivisível. Eu não consigo pegar esse campo e dividir ele várias vezes para o mesmo aluno. Então o que que eu teria que fazer? Qual que seria o correto, tá? Eu vou colocar aqui algumas coisas, alguns exemplos aqui para ilustrar, tá? Então isso aqui seria a tabela não normalizada, né? Esse aqui é a nossa tabelinha não normalizada, tá? Vou colocar ela um pouquinho maior para ilustrar bem para a gente. Qual que seria a primeira forma normal desse cara aqui, nesse casinho aqui? Primeira FN, tá? Vou colocar a primeira FN dele aqui e vamos aplicar. Então, o que eu faço aqui? Eu vou ter a tabela aluno. Opa. Essa disciplina vai sair daqui,
E aí eu vou ter outra tabela chamada disciplina, onde eu vou ter o código da disciplina, vou ter todas as características dela, então carga horária, vou ter aqui o código do professor que dá ela, e o código do material que ela usa, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, ainda é mais específico, porque eu tenho um relacionamento N para N, né? Então eu teria uma terceira tabela, olha que interessante, hein? Eu teria uma terceira tabela, que depois a gente pode falar mais sobre ela, que seria uma tabela, ó, escrevi disciplina errada aqui, hein? Rapaz, português passou longe. Ó. Então eu teria uma outra tabela aqui, que seria uma tabela chamada aluno disciplina, por exemplo, certo? E aí eu teria o código da disciplina, o código do aluno, por exemplo, e aqui uma nota, frequência, etc. Então, o que que é isso aqui que a gente está fazendo? Isso é a normalização. Por quê? A tabela de aluno, ela vai ter dados de aluno. A tabela de disciplina vai ter dados de disciplina, né? Então, são dados que eles são atômicos, né? Eles não são dados divisíveis, tá? E aí eu vou ter aqui o relacionamento entre essas tabelas também, né? Nesse caso aqui, a gente tem um N para N, tá, pessoal? E aí a representação, ela é mais ou menos assim. Depois a gente vai entrar mais nesse detalhe. Não precisa entrar em pânico ainda. Ela vai ter aqui um garfinho. Acho que eu não tenho ela aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vi que habilitaram o Eu. microfone. Pode falar. Então, eu entendo que nessa primeira forma normal, eu posso considerar que cada tabela vai ter seus atributos únicos. Sim, eles vão ser atômicos. A palavra que se usa é atômicos, né? É o conceito de atomicidade, né? Então, cada informação ela é um átomo, né? Então eu não divido ele, entende? Aqui, ó, esse símbolozinho aqui do garfinho, tá vendo? Aqui é um relacionamento muito para muitos. Então, isso aqui é importante para modelagem. E isso aí, e é daí que vem o conceito ACID, ou ACID. É isso aí. É isso aí, muito bem. Boa memória, boa reflexão. Isso que a gente está aplicando aqui, a normalização, é para garantir o ACID. Muito bom. O Ricardo fez uma pesquisa aqui, uma pesquisa não, uma pergunta. A normalização tem que ser equilibrada entre a necessidade do negócio e o desempenho do banco de dados, ou foca um ou o outro? É, na verdade, a gente foca no banco de dados, porque isso aqui é transparente para o pessoal do negócio. O pessoal do negócio não sabe como a informação está armazenada. Ele sabe o que o sistema tem que fazer. Então, isso aqui é transparente. Ele não vai ter essa visibilidade da tabela. Ele vai ver que aparece lá o registro lá para ele selecionar, que aparece os estados, a unidade federativa, toda essa coisa que está armazenada no nosso banco de dados. Mas como ela está guardada, muitas vezes ele não sabe, ele não tem essa visão. É bem transparente para ele. O que é o ACID? O Leonardo perguntou. É isso aqui, ó. Esse conceitinho aqui de cima. A gente falou em algumas aulas anteriores, mas a ACID é o conceito que a gente usa para manter a integridade dos bancos de dados, né? Então a gente tem aqui, ó, pelo menos, se não me engano, são 5 conceitinhos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Caramba, a gente já falou de muita coisa, hein, pessoal? Quase uma pós em banco de dados. Aqui, ó. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, tá? É um suporte que o banco de dados tem a um tipo de transação específico, que a gente chama de ACID ou ACID, e para garantir que ele
entregue isso, né, a normalização é importante, né? No caso, a pergunta do Lucas aí faz muito sentido. Tá bom? Ficou mais claro, Ricardo? Ficou mais claro, Lucas? Léo, tranquilo? Então, vamos voltar aqui para nossa normalização, tá? Depois, pessoal, da normalização da primeira FN, a gente tem... A primeira FN ficou tranquilo? Ficou claro para todo mundo? Boa? Sim. Bem tranquilo. É basicamente assim, ó. É garantir que uma tabela não vai armazenar dados de vários assuntos diferentes, a não ser que ela seja realmente construída para isso, tá? Então, assim, aluno é aluno, nota é nota, disciplina é disciplina, professor é professor, e por aí vai. No máximo, uma chave estrangeira ali para referenciar, mas sem essa coisa de ter, por exemplo, endereço 1, endereço 2, endereço 3 na mesma tabela, de ter matrícula 1, matrícula 2, matrícula 3 na mesma tabela, né? Isso é normalização, tá? Depois disso, nós vamos falar sobre a segunda forma normal, né? Então, a segunda forma normal, o que acontece? Ela garante o seguinte, ó, se estiver na primeira forma normal e se todos os seus atributos não forem totalmente dependentes da chave primária, isso significa que não deve haver dependências parciais. Conceitualmente parece longo, né? Parece complexo, tá? Mas vamos entender aqui onde isso aqui se aplica, tá? E aí eu vou colocar aqui um negritozinho, vou ir formatando aqui para facilitar. Depois vou colocar a imagem no de cima, eu acho que é importante, tá? Então, assim, ó, imagina que a gente está fazendo uma tabela de pedidos, tá? Ah, uma coisa interessante, tá? A primeira forma normal, ela isso aqui é uma sequência, tá? Então não adianta eu tentar fazer a segunda forma normal se não estiver na primeira. Então, primeiro eu garanto que todas as entidades estão na primeira, para depois aplicar a segunda, tá? Isso aqui há uma dependência entre elas, tá? Então vamos lá. Imagina que eu tenho a tabela de pedidos e ela tem ID do pedido, ID do produto e nome do produto e preço do produto, tá? Se o preço do produto depender apenas do ID do produto e não do ID do pedido, então a tabela estará na segunda NF. Agora, se esse preço depender do valor, né, por exemplo, na hora da venda eu posso ter um preço específico, né, como por exemplo, valor venda, valor X, eu tenho que criar uma terceira tabela para armazenar esse preço, tá bom? Então vamos desenhar isso para ficar mais claro? Então eu vou colocar aqui, ó, vou dar um nome para essa daqui, que vai ser a primeira FN, e essa aqui é a segunda FN, tá? Então, o que eu posso fazer aqui, né? Eu tenho a tabela pedido, eu tenho aqui a tabela pedido, eu tenho aqui, ó, COD, pedido, tem aqui, ó, quais outros campos que ele falou lá? Vamos ver. Eu tenho ID do produto, tenho ID do produto também, tenho o nome do produto, aqui vai dar mais coisa, né? Então tem o nome do produto, e o preço do produto. E o preço do produto. O que acontece aqui? Para a gente poder pensar nisso aqui, né? O produto, ele tem um preço no cadastro dele, né? Então, é, isso aqui não tá na segunda forma normal. Porque o preço do produto está no pedido. Então, toda vez que eu tiver um pedido, eu vou ter um preço diferente. Faz sentido? A não ser que seja uma regra de negócio muito específica. Então, o que acontece aqui? Vamos
copiada aqui para garantir aqui algumas coisas. Então, segunda FM, tá? O que acontece? Aqui eu já tenho o ID do produto, já tenho o nome do produto e o preço do produto. Então, no final das contas, o ideal é que eu tenha a tabela pedido e a tabela produto. Que aí eu vou ter o ID do produto, vou ter o código dele, o nome e o preço. E aí aqui eu vou ter só o ID do produto. Vocês entendem? Por que isso, pessoal? Por que isso acontece? Porque imagina que eu cadastro o pedido. E aí, no cadastro do pedido, eu coloco o nome do produto e o preço do produto. Eu vou ter o mesmo produto com vários preços diferentes ao longo do tempo. Certo? E aí, de novo, né? Imagina que um produto pode estar em vários pedidos, certo? E um pedido pode ter vários produtos. Novamente aqui, tá? Por uma coincidência, isso não tem nada a ver com normalização, eu vou ter uma tabela aqui com produto pedido. Certo? E aí aqui eu vou ter o ID do produto, o código do pedido, e aí aqui eu posso ter, por exemplo, quantidade, posso ter valor venda, porque assim, ó, não sei se vocês já trabalharam com RP alguma vez, mas às vezes o valor do produto no pedido é diferente do valor do produto do cadastro. Entende? Porque ali você aplica margem, aplica lucro, aplica desconto, né? E aí isso não se aplica na tabela de produto, isso se aplica na tabela produto pedido. Porque aí essa tabela vai estar na segunda forma normal. Tá fazendo sentido, pessoal? Eu tô bagunçando a cabeça de vocês. São conceitos específicos, eu sei, mas são importantes. É difícil, não é fácil não, mas vai encaixando. Depois fica automático, tá? Depois vai entrando no piloto automático aí na cabeça, tá? Lembrando que isso aqui é a modelagem desse sistema, tá? Para um sistema transacional, não para análise de dados. Para análise de dados é outro caminho, é outra coisa, tá? Que aí é um caminho quase que ao contrário, tá? Então, a gente tenta, mais uma vez aqui, garantir a atomicidade dos dados, né? Garantir que esses dados vão estar de maneira organizada, né? E, assim, garantindo que você não vai ter duplicação, né? Produtos com vários preços, enfim, né? Porque eu já vi, tá? Sistemas que o mesmo produto tem vários preços. E aí, qual que é o preço correto no final das contas? Ninguém sabe, né? Então, isso que a gente está fazendo, isso que a gente está construindo, é para garantir esse tipo de situação, que a gente tenha os dados de uma forma mais organizada, de uma forma mais tratada, tá bom? Então, esse é o motivo da normalização, tá? Que não necessariamente acontece em outras situações, tá? João Paulo Macedo. O que é o conceito da dependência parcial, tá? É quando você tem, por exemplo, um valor ou uma quantidade que depende de uma tabela, depende de uma entidade, mas ele consegue ser compreendido sem aquela entidade. Então, por exemplo, quantidade, preço, você consegue entender o contexto, né? Mas a sua entidade vai dar muito mais entendimento para aquele negócio. Mas mesmo quando você não tenha, caso ela esteja ausente numa consulta, por exemplo, você consegue saber quanto foi vendido, o valor que foi vendido e tudo mais.
Mas se você ter mais detalhes, né, você precisa da tabela como um todo, né? Então essa é mais ou menos o conceito da dependência parcial, tá? Pelo que eu sei, pode ter mais detalhes aí envolvidos, tá? Ricardo Cardoso, no pedido temos muitas variáveis, cliente de primeiro cadastro, vindo de e-mail, marca, tabela de pedido é uma novela, cara. Se você for entrar nas regras de negócios possíveis para tabela de pedido, tem muita opção, tem muita coisa, cara. Dá para fazer bastante coisa interessante. Mas assim, todas as regras de negócio elas são interessantes, né, pessoal? E todo negócio tem as suas particularidades, né? Então, cara, eu já trabalhei com saúde, finanças, cara, é muito interessante. Tem que ver esses sistemas de recomendação de crédito, por exemplo, cara, tem muitas regras que precisam ser desenhadas, sabe? Cara, o cara já comprou na loja, cara, quantas parcelas ele já pagou, quantas atrasou? Cara, tem cadastro no SPC, tem cadastro no Serasa, tem cadastro no Banco Central, né? Esse cara tem ações, esse cara tem bens, o que esse cara tem? Cara, é muita coisa para interligar, né? Então, se isso não tiver sido muito bem desenhado, né, é muito fácil pegar uma informação errada. E aí o risco, imagina, você vai lá, faz uma análise de crédito e o seu banco de dados fala que o cara tá ok, mas na vida real o cara tá todo todo sujo lá, todo enrolado. A responsabilidade vai ser de quem projetou, né? Então é mais sério do que a gente imagina, né? Isso acontece com outras coisas também, tá, pessoal? Doença pré-existente, para plano de saúde, cara, tem N possibilidades, tá? Para muita coisa. Tem coisas que para nós vai parecer mais comum, né? Por exemplo, análise de crédito. E tem coisas que, por exemplo, para a saúde a gente já não vai concordar tanto, né? Porque, cara, a pessoa que procura um plano de saúde, por exemplo, é porque ela quer tratamento. E aí, dependendo da doença, ela não pode entrar porque ela tem uma doença que veio antes dela contratar o plano. Enfim, aí a discussão é infinita. Mas o projeto do banco de dados e o levantamento de requisitos que nós fazemos no início de todo o projeto, ele é crucial para isso que a gente está discutindo, tá? Para que esses problemas possam ser evitados, tá? É, Vamos lá, terceira e última forma normal. Terceira e última não, tá? Existem outras duas, pelo menos, tá? Então, imagina que você tem pelo menos aí mais umas duas. Quer ver, ó? Deixa eu ver o nome dela. Formas normais. A quarta, eu acho que é a do autor lá, Boyce Venway. Boyce Venway não, Boyce Venway é o artista. Deixa eu ver aqui o nome. Pode. Falhou pra mim, desculpe. Boyce Pode. Code, isso. Boyce Code, isso aí, Boyce Code. Eu não sei pronunciar esse nome, não. Quarta forma normal e quinta forma normal, tá? Depois eu vou deixar esse linkzinho aqui pra vocês aqui do pessoal da hashtag. É bem legal esse conteúdinho aqui também. Mas ele mostra, né? Ele ilustra lá. Primeira, segunda, terceira, forma normal de bytecode, code, quarta, quinta, outras formas normais, tá? Somente bancos muito específicos, tá? Que a gente acaba indo para quarta, quinta, enfim. Mas é interessante a gente pensar que é possível, né? A gente segmentar um banco de dados no nível de realmente, né, dar uma outra organização para ele, tá? E isso aqui, pessoal, influi diretamente, tá? Na performance do banco de dados, tá? Então, ó, ele tem até uns exemplos legais aqui. Depois, se vocês quiserem dar uma lida, eu vou deixar o link para vocês, tá? O que acontece aqui? Nesse outro caso aqui, a gente vai falar da terceira forma normal, geralmente o caso até onde a gente vai, tá? A terceira é até onde nós usamos. Depois disso, é raro de ver, tá? Vou colocar aqui só uma referência externa aqui para vocês, tá?
Vou citar eles aqui. Deixar o linkzinho aqui para vocês. Só ter aqui. Depois eu documento melhor. Mas basicamente, a terceira forma normal, ela fala muito sobre dependência da chave primária, né? Então, basicamente, quando a gente olha para a terceira forma normal, o que acontece aqui? Eu não tenho que ter nenhuma dependência, né, que não seja daquela tabela ali. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, cliente, código do cliente, aí eu tenho o código do vendedor daquele cliente, nome do vendedor, matrícula do vendedor. Eu tenho outros códigos que não necessariamente vão trazer valor para a tabela cliente. Entende? Então, por exemplo, imagina que eu tenho cliente, aí eu tenho lá ID, nome, endereço e cidade, tá? Se a cidade depender diretamente do endereço e não do cliente, então a tabela vai estar na terceira forma normal, certo? Então, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso criar tabelas separadas também para aqueles assuntos, né? No caso aqui ele deu exemplo de endereço, mas isso poderia ser, por exemplo, o vendedor que atende esse cliente, o veículo desse cliente, né? E eu tenho que levar em conta várias situações. Poxa, eu posso ter cliente que tem vários endereços, eu posso ter cliente que tem vários telefones, eu posso ter cliente é, que tem vários carros, enfim. Então, se a dependência não é diretamente com aquela entidade, eu, eu não estou na terceira forma normal, tá? Então, eu tenho que criar esse tipo de dependência, tá? Vamos ilustrar novamente? Vou pegar aqui o meu draw. Então, aqui, ó. Terceira FN. Vou pegar aqui. Vou copiar. Vamos imaginar aqui que eu tenho, então, no nosso caso aqui, o exemplo que ele deu foi clientes, né? Então, vamos lá. Eu tenho o código do cliente, nome do cliente aqui, vou deixar de exemplo, endereço e cidade, certo? E cidade. A cidade aqui, pessoal, é como se ela estivesse dentro do endereço. Você concorda comigo? Que a cidade está dentro do endereço. A cidade, eu não preciso tirar a cidade daqui para poder usar. Então, como que deveria ser essa tabela na verdade, né? Ela deveria ser mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho cliente, eu tenho o nome dele, o código dele, né? Código do cliente. Tenho o nome dele e eu tenho o código, endereço dele, tá? E aí eu vou ter outra tabela com o endereço, onde eu vou ter, deixa eu só apagar esse carinha aqui, para não nos atrapalhar, tá? E aí eu vou ter aqui o ID, o código, o endereço, que vai ser minha chave primária, por exemplo. E aí aqui eu vou ter o endereço, a cidade. E aí eu vou ter, por exemplo, o código estado, não necessariamente vou ter o estado. Aí eu vou ter uma outra tabela aqui que vai ser o estado. Vai ter código. Aí eu vou ter estado, sei lá, população, área e por aí vai. Entende? Tudo que não é
necessariamente, acho que nem aqui, ó, acho que nem cidade, tá? Aqui talvez a cidade também seria aqui um código cidade também. Se você for normalizar bem bonitinho mesmo, cara, estado e cidade seriam coisas diferentes, tá vendo? Talvez aqui teria só um número, talvez número e CEP, entende? E aí isso aqui estaria relacionado com a minha tabela, tá? Aqui nem vou levar tanto conceito de cardinalidade aqui não para simplificar a nossa vida aqui nesse momento. Mas aí depois eu pensaria aqui a cardinalidade disso, né? Depois tem que pensar em outros conceitos aqui também para ficar bonitinho, para ficar organizado, sabe? Então, isso aqui, pessoal, é a maneira como a gente desenha um banco de dados relacional, tá? O que acontece no dimensional, né? Isso aqui acaba virando tudo uma dimensão, que seria a dimensão do endereço. Aí a gente junta isso aqui. A gente faz o processo ao contrário. Entende? Faz sentido para vocês o que eu tô falando? Ou ainda tá muito confuso? Se estiver confuso, me avisem que eu dou mais exemplos, tá, pessoal? Posso exemplificar. Mas isso aqui, vou ser muito sincero, tá? O pessoal que quer ser engenheiro, analista de dados e tudo mais. É uma coisa conceitual, tá? Então, assim, como a gente geralmente pega os bancos de dados prontos, quando a gente chega no cliente, o pessoal não vai te cobrar isso. Ninguém vai te cobrar assim, normaliza o dado aí para mim, entende? Pô, que forma normal que tá esse dado? Se não tiver na forma normal, não trabalha. Não é isso. A gente precisa entender a forma normal para poder fazer o processo ao contrário, que é criar as dimensões, criar os fatos, é, e tudo mais. Então, assim, tem coisas que a gente precisa discutir, né? E vão estar ligadas a isso aqui, mas não necessariamente isso vai ser cobrado de vocês, né? Geralmente o analista de dados, o engenheiro de dados, ele não é cobrado pela normalização. Quem é cobrado por isso é o desenvolvedor do software, o DBA, que está ajudando ali naquele processo de implantação, são outras pessoas. Mas é importante a gente conhecer, tá? Então revisem, se tiverem dúvidas, né? Avaliem com mais carinho, se tiver alguma pergunta, façam, tá? Mas não deixem isso aqui passar. Ok? Dúvidas, perguntas? Tá? Como eu já conheço um pouco mais sobre banco de dados, quando eu modelo o meu sistema, eu já modelo normalizando. Eu não modelo de uma forma para depois normalizar. Meio que modelo já normalizando. Então essas etapas não pesam tanto para mim no desenvolvimento, entende? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Aqui, ó. O conceito de juntar no dimensional, a gente já vai entender. A gente já vai entender. Mas assim, ó, quando você for pro dimensional, quando você for fazer análise de dados, estados, aqui é cidade, tá? Deixa eu só arrumar o nome aqui para ficar mais bonitinho. O estado, as cidades, o endereço, tudo vai virar uma dimensão. Isso aqui vai virar uma dimensão endereço. E o cliente vai ser a dimensão cliente. Então, isso aqui vira uma coisa só, tá? Então, tem essas diferencinhas, tá? Mas a gente ainda vai falar sobre modelagem dimensional, tá? Se alguém quiser adiantar o assunto, né? A gente vai falar sobre modelagem dimensional. E aí a gente vai falar sobre dois conceitos, né? Que é o ROLAP e o MOLAP, que são os principais, tá bom? Esses aqui são os principais conceitos, tá vendo? Isso aqui é o que faz, né? Fica armazenado mais ou menos assim, para poder gerar um modelo de dados mais ou menos assim, tá vendo?
Isso é dimensional, né, professor? Não, a gente vai ver isso aí, né? Tá. Isso, a gente vai falar detalhadinho, tá? Sobre cada um deles. Mas Beleza. aí, o que eu tô comentando é que isso aqui, né? Pro dimensional muda, né? Isso aqui vai virar uma coisa só, provavelmente. Tá? Aí quem quiser adiantar o assunto, quiser dar uma pesquisada, fazer um pré-working aí, é sobre isso. OLAP, MOLAP. E assim, ó, todos esses conceitos que eu tô passando para vocês são conceitos fundamentais, tá? São conceitos, eu diria até básicos, tá, pessoal? De análise de dados, modelagem de dados, esses conceitos aqui são básicos. Então, acontece de você chegar numa entrevista e o cara te perguntar, e aí, qual que é a diferença de ROLAP, MOLAP? Entende? Então, qual que é a diferença de um banco transacional para um banco dimensional, uma estrutura dimensional, né? E aí, espero que esse curso aqui ajude vocês a responder, tá? Basicamente, né, modelagem dimensional é feita para análise de dados, para ambientes de analytics, ambientes analíticos, e a modelagem tradicional ou transacional, ela é feita para sistemas, ERPs, websites, enfim. Ok? Depois, se vocês tiverem mais dúvidas, podem perguntar. Bom, então vamos para mais um exemplo. Tá? Então agora a gente vai modelar um sistema um pouquinho maior e depois a gente vai verificar as formas normais dele. Tá? Então vamos fazer agora esse exercício do sistema de gerenciamento de vendas. Tá? Então vamos fazer esse aqui. Tá? Vou fazer aqui sistemas de vendas. Tá? Uma coisa interessante, tá? Que pouca gente faz, mas eu gostaria de ver nos currículos, tá? Não que seja um pré-requisito, mas, por exemplo, se você mandar um currículo para mim e tiver lá uma implementação de um banco de dados transacional, tiver lá uma implementação de um banco de dados dimensional, cara, ganharia muitos pontos, viu? Eu vejo o pessoal mandando currículo para vaga de analista de dados, de analista e engenheiro, até mesmo cientista de dados, e o cara manda só dashboard ou só algoritmo. Cara, e um banco de dados? Você sabe criar, sabe manipular, sabe interagir, né? E você entende um banco de dados? Isso é importante também, tá, pessoal? Então vamos lá, sistema de vendas. O que tem no nosso sistema de vendas? Aluno, professor, disciplina, turma e nota. Então vamos lá. Opa. Aluno, professor, ó, eu fui direto pro 3, né? Na verdade era esse aqui, ó. Desculpem, é gerenciamento de vendas. Eu fui pro 3 aqui, perdão. É esse aqui que a gente está fazendo. Cliente, produto, pedido e vendedor. Só porque a gente estava falando de pedido antes, né? Uhum. Então, ó, cliente, pedido, produto e vendedor. Produto e vendedor. Aqui a gente pode aumentar a complexidade, tá, pessoal? Então aqui, por exemplo, eu posso ter aqui, por exemplo, o estoque, tá? Posso ter aqui, por exemplo, a fábrica. E por aí vai complicando o negócio. Então, vou colocar aqui algumas coisas. Então, vou organizar aqui de uma forma que eu acho que é interessante, tá? Então, ó, produto, estoque e acho que aqui, ó, produto, fábrica e estoque, por exemplo, tá?
E que nós precisamos discutir aqui agora, né? Qual que é a nossa discussão aqui? São os relacionamentos, né? Como que esses dados aqui se relacionam, né? Como que eles se falam, tá? Então, eu vou ter que colocar aqui os relacionamentos. Lembrando que esse banco aqui, ele é conceitual, tá? Então, ele ainda é um modelo conceitual. A gente depois vai partir para o modelo lógico. Então, um cliente, ele realiza um pedido. Opa, não era isso que eu queria fazer, eu queria mover o bicho. Você acredita que eu perdi meu mouse, galera? Tô triste que eu perdi meu mouse. Não sei onde eu deixei meu mouse. Devo ter ido trabalhar em algum café, alguma coisa, acabei esquecendo, não sei. Saí na correria, acabei esquecendo. Eu sinto falta do mouse, embora o touchpad seja bom, eu sinto falta. Então, ó, eu tenho essa relação entre eles, né? Então, esse é o relacionamento entre eles. Então, um cliente realiza um pedido e um pedido é realizado por um cliente, tá bom? Deixa eu pensar se o seu pedido é realizado pelo cliente mesmo. Eu acredito que sim. Ou o pedido é realizado pelo vendedor. Não sei. Vou pensar um pouco mais depois, tá? O pedido contém um produto, certo? O produto, ele é geralmente aqui, ó, tem que ser assim, ó, conter, tá? Conter, realizar. Tem professores que são mais chatos com isso. Eu sou até que eu sou de boa, não colo muito isso não, mas tem que ser fabricar, né? Sempre tem que ser uma ação, tem que indicar uma ação, né? E um produto é fabricado por uma fábrica e a fábrica contabiliza um estoque, por exemplo. Contabilizar. E aí tá saindo a nossa modelagem, ó, a gente tá montando o esqueleto dela. Então, como que eu faço, tá? Lembrando que isso não é uma regra, é a forma como eu faço, tá? Conforme a gente vai evoluindo na modelagem, eu vou implementando. Então, primeiro eu coloco as entidades, depois como elas se relacionam, e assim sucessivamente. Eu acho mais fácil, tá, pessoal? Mas aí vai de cada um para cada um. E aí eu tenho aqui, ó, um relacionamento entre pedido e vendedor. Eu tô achando meu vendedor meio solto aqui, tá? Mas eu acho aqui, eu posso colocar aqui um, um verbo de realizar, eu não posso colocar, porque eu não posso repetir, tá? Vou colocar aqui, ó, fazer, que é a mesma coisa, né? Então, um vendedor pode fazer um pedido e um pedido pode ser feito por um vendedor. Da forma, olha que interessante, da forma como nós modelamos, e olha como isso é importante, pessoal, só para vocês terem uma ideia do quanto isso é importante para um negócio. Da forma como a gente está modelando esse banco de dados, gerar, gostei, Rodrigo, acho que gerar é melhor, tá? Gerar, né? Da forma como a gente está modelando esse banco de dados aqui, olha que loucura que a gente vai discutir agora. Eu tenho duas formas de venda. O cliente realizando o pedido diretamente e o vendedor realizando o pedido. Olha que louco. Pode ser que sim. É que aí, Christian, não existe certo ou errado aqui, tá? Existe como o sistema vai funcionar, tá? Então, se o meu cliente pode fazer o pedido diretamente, não tem problema. Eu posso fazer dessa forma. Agora, se o pedido tem que estar atrelado em uma venda, essa venda tem que estar atrelada a um vendedor, e essa venda tem que ter um cliente,
Aí é outra coisa. Então, aí depende de como o sistema vai funcionar, entende? Isso que é legal. Porque quando a gente faz esse modelo, automaticamente a gente entende como o modelo, como o sistema funciona, como a empresa funciona. E o grande problema é que quando a gente não faz esse desenhozinho aqui, a gente acaba caindo em alguns achismos, né? Então a gente não está fazendo com certeza. A gente está fazendo como a gente identificou ali, né? Mas a partir do momento que a gente modela, né, a gente tem mais precisão, né? E consegue chegar em resultados melhores. Então, vamos lá. Um cliente ele pode realizar um ou vários pedidos. Ou um cliente pode realizar nenhum ou vários pedidos. Porque assim, ó, olha que louco isso aqui, ó. A gente está falando de cardinalidade agora, né? É o que define quantos clientes vão fazer, quantos pedidos um mesmo cliente pode fazer e a quantos pedidos um cliente pode estar relacionado. Aqui, quando eu crio meu banco de dados, eu defino se eu posso ter cliente, por exemplo, que não realizou nenhum pedido. Tem empresa que permite, tem empresa que não. Só pode ser considerado cliente quem fez pelo menos um pedido. Se não, não faz. Então aqui, ó, por exemplo, seria 1,n. O cara realizou no mínimo um e no máximo vários pedidos. Entende? Isso aqui a gente chama de cardinalidade. Para quem não lembra o nome disso aqui, é cardinalidade. Então, um cliente pode relacionar, pode pedir, fazer vários pedidos. Mas um pedido, ele só pode estar relacionado a um cliente. Então aqui é 1,1. Beleza? Um pedido pode ser gerado por um vendedor, correto? Então, um pedido ele pode ser gerado por no mínimo um e no máximo, aqui tem um segredinho, hein? Eu posso ter pedido sem vendedor? Posso, porque se meu cliente pode fazer pedido diretamente, eu posso ter pedido sem vendedor. Então aqui tem que ser 0 ou 1. Olha que interessante. E o pessoal acha que modelagem é só, como é que é? Só capricho, né? De gestor de projeto, só capricho. Não, isso aqui é uma documentação importantíssima. Não tem nada de capricho, pessoal. É para entender como o sistema funciona. Vendedor, ele pode fazer um ou vários pedidos. Eu posso ter vendedor que não fez pedido ainda? Posso, pode ser um vendedor novo, ele não realizou venda ainda e tal, mas ele foi contratado. Então, ó, 0 ou N. Cardinalidade mínima e cardinalidade máxima, tá? Mesma coisa para cá, ó. Pedido pode conter um ou vários produtos, né? Posso ter pedido sem produto? Na minha cabeça não faz sentido, então eu vou ter um ou vários. Um produto, eu posso ter um produto cadastrado que não tem pedido? Na minha cabeça sim, então eu vou ter 0 ou N. Tá clareando para vocês essas nomenclaturas? Pessoal, a gente vai exercitar bastante, tá? Até fixar. Isso, a cardinalidade é a lógica como os dados se interagem entre si, entendeu? Como que organizam, né? A gente chama essa lógica, tá? A gente chama isso de integridade referencial, tá? Anotem esse nome, que esse nome é bem importante. O nome disso que a gente está construindo, né? Dessas cardinalidades, é para manter um conceito que a gente chama de integridade referencial. Um banco de dados sem integridade referencial, ele é menos confiável. Isso é bem importante, tá? E também é questão de entrevista. Tá bom? Bom, um produto pode ser fabricado por uma ou várias fábricas. Eu acho que
um produto, ele pode ser até fabricado por várias fábricas. Só que aí é outro cadastro. Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, o Whey Protein. Tem o Whey Protein da Max, tem o da Probiótica, tem o da Dux, tem vários Wheys. O produto é o mesmo, só que a fábrica é diferente. Né? E aí talvez eu teria que ter a tabela produto e uma outra tabela, talvez, modelo, produto marca. Olha que loucura que a gente vai entrando, tá vendo? Como é complexo, interessante. Então aqui nós vamos tentar simplificar um pouco. Eu vou tentar atribuir um produto a uma fábrica específica. Porque aí eu estou chegando no nível ali do código do produto. Então eu vou ter o Whey da Max é um produto, o Whey da Probiótica é outro, o Whey da Dux é outro produto. Mas tem situações que isso vai ser diferente, tá? Que o produto vai ser um, mas a granularidade, o nome disso é granularidade, tá, pessoal? Depois eu posso explicar mais esse conceito para vocês também. Mas eu tenho uma outra organização sistêmica disso, né? Às vezes eu tenho, aí entra categoria do produto, tipo produto, descrição do produto, enfim, aí o céu é o limite, tá? Então, um produto pode ser feito por uma ou uma fábrica, tá? E a fábrica pode ter um ou vários produtos, tá? Então, esse é um exemplinho. A fábrica, por sua vez, ela contabiliza o estoque. Então, ela tem o estoque dela lá, bonitão. E aí, uma fábrica, ela pode ter um ou vários estoques. Beleza? Então, uma fábrica, ela pode ter um ou vários estoques. Mas um estoque, ele só pode pertencer a uma fábrica, tá? Eu sei que tem estoques que pertencem a mais de uma, tá? Mas eu tô tentando simplificar a nossa vida aqui, pra gente não ficar também muito tempo nessa brincadeira aqui, apesar que é gostoso. Eu gosto. Eu gosto de fazer esse tipo de exercício aqui. E é um exercício, tá? Que como o nosso amigo Lucas comentou, é um exercício que treina a nossa lógica, tá? Então, preciso treinar mais a minha lógica de banco de dados, a minha lógica de sistemas. É um exercíciozinho que se você fizer aí um por semana, 2 por semana, cara, com o tempo a sua lógica vai estar aguçada, vai estar muito rápida. E aí, isso, ter uma lógica rápida para construir isso daqui, vai te ajudar no quê? A entregar mais rápido, né? Deixa eu tirar essa grelha aqui. Vou tirar a grelha e vou tirar as guias. Vê se ficou melhor de visualizar, pessoal. Eu queria tirar aquilo ali do canto ali. Isso aqui, mas acho que não vai sair, não. Olha que legal. O que eu faria aqui agora para finalizar esse modelo, né? Eu tiraria as setinhas aqui, porque esse modelo não tem setinhas, tá? Então, ó, posso até aqui, ó, legal desse sisteminha que você pode selecionar mais de um, tá? Então, se você selecionar Shift aqui, eu acho que é Shift ou Command? É Command, ó. Tá vendo? Ó, vou selecionar todos. Oh, meu Deus, esse aqui não era para selecionar, não. Ó. Todos são iguais, tá vendo? Ó. Tô danado clicando nesses textos aqui, ó. Quero só as setinhas. Só as setinhas. Isso. Ó, posso vir aqui e mudar todos de uma vez só. Pronto. Tá feito o meu diagrama. Legal? Porém, faltam detalhes aqui, né? Faltam detalhes aqui. A gente ainda vai. Sem mouse é ruim mesmo, Rodrigo. Isso. Falta o detalhe aqui que é a entidade associativa.
Então agora a gente vai analisar as chaves aqui para encontrar onde tem N para N, e onde tem N para N vira uma entidade associativa, tá? Batendo o olho, eu só vi N para N aqui, tá? Então aqui, ó, 1 para N, 1 para N, 1 para N, 1 para N. Então, só aqui tem a entidade associativa. Para quem não se lembra o que é entidade associativa, é uma entidade que surge quando eu tenho um relacionamento muitos para muitos, né? É o caso de produto e pedido, né? Então, para que ela serve? Ela serve para a gente armazenar informações realizada a uma relação de múltiplos valores, né? Então, um pedido pode ter vários produtos, um produto pode estar em vários pedidos. Então, se eu fosse cadastrar isso numa tabela, na tabela de produto, numa tabela de pedido, eu não estaria atendendo o quê? A gente acabou de aprender. As formas normais. Exatamente. Se eu tenho uma entidade associativa, é para obrigatoriamente atender as formas normais. Tá vendo como as coisas começando a se encaixar? Começando a fazer sentido? Eu gosto assim, ó. Então, tudo isso que a gente está fazendo, né? Cardinalidade, pensar nas chaves, é para atender às formas normais, né? Também, né? Tudo isso. É aquilo que eu falei, como eu já modelo dados há mais tempo, eu já penso de uma forma mais de banco de dados. Quem modela sistemas, geralmente traz uma forma mais sistêmica, né? Então, mas é uma questão de costume, tá? Então, eu acho que é mais essa questão de, de acostumar mesmo, né? Queria tirar aquela. Acho que eu não vou conseguir tirar, não. Ah, tirei. Era isso que eu queria tirar. Pronto. Beleza? Então, aqui tem a entidade associativa, tá? Aqui, pessoal, se a gente quisesse colocar os atributos, eu também poderia colocar os atributos, tá? Sem problema nenhum. Poderia colocar aqui os atributos, começar a encaixar. Para só responder a pergunta do Lucas aqui. Então, nesse diagrama aqui, Lucas, que é o conceitual, ele não gera tabela necessariamente. Mas no diagrama lógico e na implementação, ele realmente vira produtos pedidos. É por isso que a gente tem essas tabelas nos sistemas, produtos pedidos, produtos frete, produtos entrega, cliente produto, cliente vendas, cliente não sei o que lá. É por isso que essas tabelas existem. É isso mesmo, tá perfeito. O seu raciocínio tá ótimo, é isso mesmo. Tá? E aqui no conceitual, ele é só um desenho, mas quando a gente implementa esse banco de dados, ele vira uma tabela de fato. Tá bom? Vamos lá então. Aqui, pessoal, não vou otimizar nosso tempo, não vou ir para a parte de atributos, tá? Mas aquela velha historinha, né? Chave primária do lado 1, vira chave estrangeira do lado N. No caso da entidade associativa, chave primária dos dois lados viram primária estrangeira na entidade associativa. 1 para N, chave primária do lado 1 vira estrangeira do lado N. Chave primária do lado 1 vira chave estrangeira do lado N, né? Então, olha que interessante, né? Como que eu faria para saber o estoque de um produto? Eu tenho que buscar a tabela produto, a tabela fábrica e a tabela estoque. Eu ia precisar das 3 tabelas. Então, essa lógica, entender essa lógica e ter esse desenho, nos ajuda muito como chegar em determinadas informações quando a gente vai para uma análise de dados. Ok, até aqui, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Dúvidas, perguntas, indagações? Tranquilo? O entendimento fixou, mas aí tem que
fazer várias vezes. Eu fui tentar fazer sozinha aqui, aí o crente que eu estava dominando. Estava errado. Mas é assim mesmo, tá? Assim, ó, aqui, no modelo conceitual, assim, não é que não existe certo ou errado, tá? Existe certo ou errado. Mas não existe uma única resposta para esse modelo, tá? Eu poderia ter outros modelos parecidos, mas com relacionamentos diferentes. Por exemplo, eu poderia ter aqui, ó, fábrica e produto, um relacionamento N para N. Por exemplo, nós que simplificamos, que optamos por simplificar, dizendo que cada produto vai ser único em relação à fábrica. Mas aí eu posso fazer de outras formas, tá? São regras de negócio. Então, existem várias respostas para o mesmo problema. Tá bom? Depois, se você quiser me mandar, eu dou uma olhada aí. Quem já fez esse diagrama ou tentou fazer, mande lá no grupo lá que eu dou uma avaliada para vocês, tá? Vamos para mais uma prática, então, para encerrar a noite de hoje com chave de ouro. Vamos fazer mais um exemplo, então. Agora vamos fazer o sistema. Esse sistema aqui agora é o que eu estava fazendo antes, né? É o sistema de gerenciamento da escola, tá? Vamos lá. Gerenciamento de escola. No gerenciamento de escola, o que eles pediram aqui, ó? Modele as entidades e seus relacionamentos para um sistema de gerenciamento de escola. Considere as entidades como aluno, professor, disciplina, turma e nota. Identifique os atributos relevantes para cada entidade e os relacionamentos entre elas, tá? Esses exercícios aqui estão muito fáceis, pessoal. Depois eu vou passar um para vocês aí, vou passar um desafio, algo mais complexo, hein? Mas para entendimento tem que ser básico mesmo, né? Não adianta a gente querer correr sem ter andado, sem ter engatinhado, não é mesmo? Então vamos lá. Aluno, professor, disciplina, turma e nota. Aluno, professor, professor, disciplina, turma e nota. Tá bom? Então vamos lá. Professor está mais perto de disciplina. A turma está mais para perto do aluno. E a nota, vamos fazer uma coisa aqui diferente, para vocês pegarem outros conceitos. Beleza? Então, vamos lá. Professor, lecionar, disciplina. Opa, colei errado aqui, perdão. Aluno, participar de uma turma. E uma turma vamos colocar aqui, compõe, é composta? Não. Turma e disciplina, vamos ver como poderia ficar ali o relacionamento entre elas. Executar? Não sei se executar é a melhor não, mas por enquanto é o que veio na minha mente. Depois a gente pode mudar, tá? Então, vamos lá. E nota? Nota vai ficar aqui que a gente vai fazer uma coisinha depois aqui interessante, na minha opinião, tá? Então, qual que é a ideia aqui? O aluno pode participar de uma ou várias turmas? Não, uma ou uma, né? Então, vamos lá.
Primeiro eu vou ligar elas aqui. Tá? E aí a gente vai preencher as cardinalidades. Tá? Eu ainda acho que esse cara aqui vai ficar melhor para cá. Vocês vão entender uma coisa legal aqui. Professor, lecionar. Disciplina. Tá? Então, um professor leciona a disciplina, uma disciplina executada por uma turma, e uma turma tem participando dela alguns alunos, tá? Porém, aqui eu tenho algumas coisas diferentes, porque o aluno, ele realiza, e aí já estou melhorando o requisito que nos foi dado, tá? Ele realiza uma avaliação, concordam? A avaliação. E essa avaliação pontua notas. Olha que legal que tá ficando aqui, hein? Já estamos melhorando aqui o nosso entendimento aqui do assunto, tá? Então, pontua notas. O professor, por sua vez, ele corrige as avaliações. Olha que loucura isso aqui, pessoal. Vai dar um nozinho aí na cabeça de vocês, mas é porque às vezes acontece, tá? Então, ó, então ele corrige a avaliação. Tá? Então, ele corrige a avaliação. E aí, a avaliação pontua uma nota. Tá? Eu poderia, por exemplo, ligar a nota na disciplina, mas não é necessário. Por quê? Porque eu consigo fazer a engenharia reversa aqui. Eu vou fazendo, eu pego a chave pego a nota, pego a chave da avaliação, depois pego a chave do professor, depois pego a disciplina que ele atua. Então, é um relacionamento ali que tá fácil de resolver, tá? Então, vamos ver se tá suficiente, depois a gente pode melhorar aqui esse relacionamento e essas tabelinhas aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer agora as cardinalidades, tá? Um professor, ele pode realizar, pode lecionar uma ou várias disciplinas, certo? Um ou N. E uma disciplina, ele pode ser lecionada por um ou vários professores. Aqui, se a gente colocasse 0 ou 1, por exemplo, eu poderia ter disciplina sem professor. Em algumas universidades isso acontece, tá? Então, por exemplo, se eu tenho módulo EAD, eu não tenho professor, eu tenho só aula online, eu poderia ser 0 a N, tá? Então, isso é interessante, tá? Uma disciplina, ela pode ser executada por uma ou várias turmas. E uma turma pode ter uma ou várias disciplinas, tá? Uma turma pode ter um ou vários alunos, mas um aluno só pode pertencer a uma turma. Um aluno pode fazer uma ou várias avaliações,
mas a avaliação só pode ser de um ou um aluno. Na verdade, aqui pode ter 0 ou N, né? Porque ele pode ser um aluno que não fez nenhuma prova, pode ser um aluno novo ainda, né? A avaliação, ela pode ter uma ou uma nota. E a nota pode ter uma ou uma avaliação. Deixa eu pensar. Uma avaliação pode ter uma ou uma nota, e uma nota só pode ter uma ou uma avaliação. Aqui tá fazendo sentido, ó, um relacionamento 1 para 1. Olha que interessante. Dependendo, isso aqui pode virar até um atributo. Podemos pensar posteriormente, tá? Uma avaliação pode ser corrigida por um ou vários professores. E um professor, perdão, um ou um, né? Uma avaliação só pode ser corrigida por um. Ó, tá escrito errado aqui, deixa eu corrigir aqui o texto. Avaliação. Ela só pode ser corrigida por um ou um professor, e um professor pode corrigir uma ou várias avaliações. No nosso caso aqui, a gente só tem um N para N, que é esse bonitão aqui. Não vou preencher ele. Vou deixar aqui automático. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum N para N aqui. Um para N, um para N. Não, só tem um N para N mesmo. Vou tirar as setinhas, para não me incomodarem. Agora eu tô lascado para selecionar essa setinha aqui, hein? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se eu consigo. Vamos lá. Vou tirar isso aqui um pouquinho pro lado. Aí. Sem mouse é o terror, pessoal. Vou fazer uma por uma aqui mesmo, nesse cantinho aqui, para não nos dar trabalho. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu dar uns Ctrls aqui. Ó. Deve ter como você selecionar um padrão aqui que já vem sem as bolotinhas já. Mas eu nunca me aprofundei tanto para fazer esse. Ó, é que ele fica bem em cima, tá vendo? Boa. Para quem já trabalha na área, pessoal, quem já está trabalhando, né? Ou trabalha em alguma empresa, cara, começa a fazer o diagrama do seu banco de dados, né? Começa a desenhar, né? Mesmo que você não vá, que isso não vá virar uma documentação oficial, nada disso, mas tente fazer para te ajudar na compreensão, né, daquele banco de dados, para te ajudar muitas vezes a compreender aquilo que você está fazendo, sabe? Não estou dizendo que aquilo vai virar uma documentação oficial, que a empresa vai internalizar aquilo, mas para te ajudar mesmo no processo de entendimento, sabe, do negócio. É importante. E se você tiver isso bem ajeitadinho, né, é uma forma de você interagir melhor com o seu sistema, com seus RP, sabe? Então, vale a pena. E, na minha opinião, conta como portfólio, tá? E eu ficaria muito feliz de receber currículo de análise de dados, um cara que está concorrendo a uma vaga de analista de dados, consultor, né? Com uma implementação de alguns modelos como esse, entendeu? Então, por exemplo, não tenho experiência, né? Quero fazer um portfólio. Cara, pega 3, 4 situações aí de média complexidade, implementa um banco de dados, transforma esse banco de dados no modelo relacional, entendeu?
Você pode não ter experiência, mas você vai ter tido prática, entende? Às vezes a prática, ela conta como uma experiência, né? Pega uma ONG da sociedade, uma instituição carente da sociedade, né? Cara, desenvolve um banco de dados para eles. Mesmo que você não implemente, que isso não entre em produção, mas vai lá, converse com eles, entenda as necessidades. Isso tudo é repertório, sabe? Então, se você colocar isso no currículo, por mais que você não tenha experiência profissional, você vai ter feito alguma coisa prática, entende? Esse aqui tá engraçado, ó. Esse aqui tá com a setinha. Acho que aqui tem. Ah, eu tinha dois caras aqui, um em cima do outro. Aí me complica, né? Aí não dá certo, né? Por mais que você não tenha experiência de mercado, você vai ter tido feito alguma coisa para alguma empresa. Ah, beleza, aonde vai implementar o sistema? Cara, aí não sei, muitas vezes isso foge da sua capacidade de implementação, mas pelo menos você desenhou um modelo de dados para eles. Se alguém um dia for desenvolver alguma coisa, eles vão ter alguma coisa, entende? Se você tem alguma empresa, algum negócio que usa muito planilha, né, tenta trocar a planilha por um banco de dados, né? Hoje existem interfaces que interagem com bancos de dados que são bem simplificadas, né? Power Apps é uma delas, tem o Airtable, tem várias. Dependendo de como você organizar, dá para fazer quase um sistema, fazendo só modelos de banco de dados. Então, é bem interessante, sabe, pessoal? E tem algumas linguagens de programação que criam o sistema a partir do banco de dados, né? Você cria o banco de dados, conecta no sistema e ele cria todas as telas, todas as coisas baseadas no banco de dados. Não é muito bom, tá, pessoal? Não funciona muito bem. É diferente de você construir um software mesmo, passo a passo, na mão e tudo mais. Mas, para quem não tem nada, é um começo, é um ponto de partida, né? Às vezes, né? Então, pensando numa ONG, numa instituição carente, em quem não tem condições para fazer um sistema de ponta, pode fazer sentido, tá? Pessoal, em relação a esse modelo, alguma dúvida, alguma pergunta? Acharam fácil, acharam difícil? Alguma relação não fez sentido para vocês? Algum conceito não fez sentido para vocês? Dúvidas, perguntas? Tudo tranquilo? Beleza. Então, pessoal, o que que eu vou fazer? Vou deixar para vocês esses outros dois exemplos aqui, tá? Como exercício aí, para vocês fazerem aí no tempo de vocês, tá? Vocês vão ter a aula gravada, façam, quiser me mandar para corrigir, eu mando. Sugiro que mandem ali no grupo para eu poder dar uma olhada. E depois eu sugiro que vocês, depois de corrigido, depois a gente conversar um pouco, cara, postem no LinkedIn de vocês, vê como a galera vai estar reagindo a isso, porque assim, é um conceito que eu vejo pouca gente falar, mas que é muito importante para os analistas de dados, né, de toda a atualidade, tá? Na próxima aula, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um modelo lógico desses bancos de dados, tá? E vamos implementar eles num banco de dados real. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer todo o desenho lógico e vamos implementar, ou seja, nós vamos criar esse banco de dados, tá? Então a gente vai criar, vai inserir registro, vai consultar, como se a gente estivesse criando um sistema mesmo, mas sem aquela camada de front-end, né? Sem aquela camada de insert e tudo mais. E aí nós finalizamos o nosso módulo de modelagem relacional, tá? Depois disso, nós vamos para a modelagem dimensional. Então, a gente vai pegar esses bancos de dados que a gente criou e vai fazer deles um banco
dimensional, um banco para análise de dados, tá bom? Então, tô indo bem passo a passo, tá, pessoal? Tô indo bem devagarinho, para a galera poder fixar bem os conceitos. Essa é a ideia desse curso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. Se alguém quiser dar algum feedback, tá bom? Tá tudo bem aí, pessoal? Vocês estão quietinhos, tô vendo aí o Éder reagir, o Christian, o Léo. Pois. Pós-carnaval, a galera tá meio cansadinha, né? Entendo vocês. Feriado é complicado, né? Acho que tá todo mundo assimilando, Rodolfo. Tá todo mundo Tá. quietinho para assimilar. Então tá bom, se tá assimilando, tá bom. Estão prestando atenção. E também depois de um feriadão, né? Às vezes o feriadão é pra gente descansar, a gente volta do feriadão um pouco mais cansado, né? Porque aí a gente tem as tarefas de casa. Tá todo mundo mais Ainda mais quem tem a naquele prova. ritmo, naquele ritmo mais de final de semana, tá bom? Bom, Me fez que bom. recordar todas as minhas aulas de faculdade. Sério? Ah, que bom, que bom. Sinal que o conteúdo tá alinhado, então. Não tô tão Não. distante. Eu fiz engenharia, né? Então a gente tem isso aí voando em um semestre, né? Então, tipo, é bem corrido, né? Então, muito conceito, assim, a gente aprende a usar, né? A gente aprende a aplicar, mas a gente faz assim, não, tem que fazer assim porque é assim. E aí é bom porque dá uma chacoalhada na memória para quando você vê alguma coisa assim, até mesmo quando você pega sistema legado, tal, que você vê, tipo, como era antigamente, como as pessoas estão fazendo agora, né? Então é bem bacana essa evolução de sistemas e software, eu gosto, né? Eu vim de dev, né? Então fiz muito isso para fazer sistema mesmo. Então Eu gosto, sim. Eu acho que eu diria até que é essencial, sabe, Xi? Porque a gente pega muito profissional de dados que se você der um diagrama na mão dele, ele vai se embananar, sabe? Mas eu acho que é muito importante e ajuda muito. Eu acho que eu não consigo nem demonstrar o quanto ajuda, porque muitas vezes você entra em discussões com o negócio, né, que o pessoal fala, não, é assim. Aí você fala, olha, não é assim por conta disso e disso. Quando você tem um diagrama para demonstrar, você fala assim, olha, não é assim porque o seu banco de dados está assim, está configurado assim. Ok? Fica muito mais difícil o cara discordar, o cara ir contra o que você está falando, né? Então, para construir uma base de argumentação, muitas vezes, você precisa ter ferramentas, né? E eu vejo o diagrama de banco de dados como uma das principais, né? e até mesmo, né, Rodolfo, para chegar naquele ponto do cara falar assim, mas, por exemplo, aqui no. Ele abre o sistema e quer que a gente adivinhe, né? Uhum. Não, mas tá vendo aqui no pedido, eu tenho esse campo aqui, acha lá. Uhum. Não é tão simples assim. Não é tão Vocês simples. vão ouvir muito isso. Aí você vai, revira banco de dados, aí. Não, quando o pedido tá pronto, tá lá, realmente o dado dele tá lá, né? Às vezes é um 0 e um que você vai ter que adivinhar, que 0 é uma coisa e 1 é outra. Aí você fala, então, mas. Não, mas é porque assim. A gente tem uma terceira opção que aparece em outra tela. Aí você vai descobrir que, tipo, é exceção da exceção e tá no hardcode e tá tudo certo, né? Mas, assim, quando você vai fazer no dimensional, né, como que você vai tratar isso, né? E se não tiver, né, esses detalhes que você conhecer o sistema, né, para fazer isso é muito, muito bacana. Sim, e tem uma coisa que você falou que é importante, né? Nem tudo vai estar no banco de dados. Mas como que você descobre que não está no banco de dados se você não modelar ele? Esse é o ponto. É Entende? bem isso. É um passo, às vezes, que a gente pula, né? Que é a hora que a gente só se dá conta do valor da hora realmente quando. Nossa, se tivesse parado o que você falou, né, no início da aula, né? Tipo, se eu tivesse parado mais um mês para realmente fazer uma análise de requisito com o banco, entender as origens dos dados, ver de onde realmente vêm as coisas, como que vem, se está certo dentro do banco, se está respeitando chaves,
né? Se a história da empresa não passou, às vezes, já por uma migração de sistema. Detalhes, né? Detalhes que no momento que você está, às vezes, ali conversando só com o gestor, né? O gestor está na empresa faz um ano, veio com a ideia revolucionária de colocar uma ferramenta de BI para sair do Excel. E aí você começa, não, mas isso. Aí você vai descobrir que são 5 viradas de sistema que já passou, de uma importação para outra, que tem um legado ali, a empresa tem, sei lá, milhões de dados e 2 pessoas que conhecem realmente aquele negócio. Tem o legado do legado do legado, tem o depara manual, que só a gerente financeira sabe como que foi feito e ela já não está na empresa mais há 5 anos e por aí vai. Por aí vai. É isso aí. E é o nosso desafio, né? É o nosso... É assim, eu até estava comentando com um cara que trabalha comigo, né? São os desafios que, se todo mundo soubesse fazer, a gente não estaria aqui estudando, né? Exatamente. Somos pagos para resolver esse tipo de problema, né? E quanto mais ferramentas a gente desenvolver para resolver esse tipo de problema, mais rápido a gente vai resolver, melhor fica a qualidade do nosso trabalho e mais valorizado o nosso trabalho né? Então, assim, qual que é a diferença de um júnior, de um pleno, de um sênior, né? É a quantidade de ferramentas que o cara tem no seu cinto de utilidade e a velocidade que ele sabe usar, né? Então, cara, às vezes você vai ver um cara pleno que conhece as mesmas ferramentas que eu, mas talvez ele não tenha tanta autonomia para poder resolver um problema. E aí são ferramentas, quando a gente fala ferramentas, é desde a construção de um diagrama até a forma de comunicar-se com o time, né? Então, comunicação, e-mail, enfim. Então, tem vários fatores, né, pessoal? E esse arquivo aqui que eu estou editando, Marcelo, já é o arquivo de vocês, tá? Se vocês forem atualizando aí, eu já estou colocando tudo aqui no arquivinho de vocês já para ficar documentado, tá bom? Depois, se vocês quiserem que eu mude a ordem de alguma coisa, é só me avisar, tá bom? E aí já está tudo no arquivinho aqui. Depois eu vou ver se eu consigo uma maneira de consolidar esses arquivos em um só. Fazer um e-book, um mini livro, talvez, não sei. A gente pensa a melhor forma de fazer isso juntos, tá bom? Mas acho que esse resumo tá bem completinho, hein? Tá ficando bem legal. 14 páginas já, bastante referência. E vamos nessa, vamos trabalhando aí, que juntos a gente vai construir um material muito bacana aí. Beleza? Pessoal, eu queria agradecer a participação de todos vocês. A Bárbara já passou aí a lista de presença, né? Caso alguém não tenha pego, eu vou mandar novamente a lista de presença para poder gerar o certificado de vocês, tá? E é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, agradeço e parabenizo a todos que estão por aqui presentes. E qualquer dúvida, podem mandar no grupo do WhatsApp ou podem mandar no chat, onde vocês acharem mais cômodo. Tá bom? Uma excelente semana a todos e fiquem com Deus. Deus abençoe a nossa semana, nossas famílias